Eu quero convidar você hoje, nessa manhã e nesse dia, a uma das coisas que não combina com o cristão. Tem várias coisas que não combinam, mas uma coisa que não combina com a gente, lembra que em uma das ministrações eu falei, não combina eu colocar uma roupa apertadinha e decotada e colocar lá embaixo o versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não combina, né? Não fica legal. Não combina eu dizer que sou cristão e lá no meu trabalho eu pedi para alguém bater o meu cartão. Não combina. São coisas que não combinam com a gente. Não combina eu colocar dentro da minha casa o álcool. Não combina, porque no fim dá ruim, eu já sei que dá. Então tem certas coisas que não combinam com os seguidores de Cristo. Alguém me disse assim essa semana: a igreja proíbe, né, de beber bebida alcoólica. Eu falei, não é que a igreja proíbe. Durante muito tempo a igreja proibiu, né? E algumas igrejas ainda proíbem. Porque tem gente que segue a religião. Então, para quem é religioso, ele precisa ouvir: não use o álcool. Mas não combina conosco, meus irmãos, porque nós já sabemos onde o álcool leva. E por isso que a igreja diz: não coloca dentro da sua casa o álcool. Porque nós vemos e tratamos e lidamos com várias pessoas que passam a vida inteira lutando, sofrendo, porque dentro da sua família, dentro da sua casa, o álcool foi destruidor. Então são várias coisas que não combinam conosco, que somos discípulos de Jesus. Mas hoje eu quero falar de uma coisa específica, que é: não combina ser ansioso e preocupado. Não combina com o cristão. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 33% da população mundial sofre de ansiedade e distúrbios correlatos, segundo a OMS. Só da ansiedade, aqui no Brasil, varia de 9,3% a 10%. Se for falar só de ansiedade, é o dízimo. Se for falar só do Brasil, né? Então, nós que somos cristãos, como que a gente está nesse contexto? Principalmente num contexto pós-pandemia. Como que a gente ficou? No domingo passado, enquanto eu estava vindo para a igreja, eu recebi a notícia que o Ícaro, pai do Zaio, meu sobrinho, havia falecido. E foi engraçado que na hora que eu recebi a notícia, antes de eu ler o contexto todo, a Mari me mandou a mensagem com um monte de carinha chorando. Na hora que ela mandou a mensagem com um monte de carinha chorando, olha, acontece a mesma coisa. Meu coração disparou, sem saber o que era. E eu falei para o meu marido no carro: deu ruim. Mas deu ruim o quê? Você nem leu a mensagem. Meu coração... Aí eu fui ler a mensagem. Aí ela explicando que o Ícaro havia sofrido um acidente de carro, sem maiores detalhes. Depois eu soube os detalhes, foi com uma carreta, né? A pessoa que estava com ele não sofreu nada, né? E aí, desde aquele momento que eu recebi a notícia, eu estou com meu coração acelerado, sabe? E é muito engraçado, porque eu e o Ícaro tínhamos uma relação, era tia, oi tia, sempre que ele me via, tia, né? Por causa que todo mundo chamava de tia. E ele tia, e da última vez que nós nos vimos, eu abracei apertado, dei um beijo, tirei foto dele com o Zion. E não sei se vocês lembram, foi no domingo anterior que nós havíamos ministrado e falado que, flores, né? Flores depois, viva o agora, viva... O Senhor vai nos preparando para as situações. O Senhor vai nos preparando para aquilo que nós vamos viver, para aqueles que são discípulos de Jesus. Embora as coisas aconteçam fora do nosso controle, não está no nosso controle, Deus vai nos tratando. E aí, durante essa semana, eu com esse coração acelerado, os preparativos do casamento da Karina, tudo muito junto, né? Eu me perguntei: Senhor, por que me deu essa coisa, né? E o Senhor me dizendo: Arlete, você é humana. E o ser humano sente as coisas. Embora você não queira sentir,
Embora você não queira ficar ansioso, embora você não queira ficar preocupado, você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado. Então, o que fazer quando nós estamos passando por esse momento? O que fazer quando o bicho pega? O que fazer quando a notícia vem para nós, ruim, boa? O que nós fazemos? Como que nós reagimos? Como que nós vamos tratar aquilo que nós temos recebido na nossa vida? Porque nós estamos numa caminhada rumo ao céu. Obrigada, Ana Clara. Nós estamos em caminhada rumo ao céu. Então, quando nós recebemos uma notícia, ou quando nós temos algo para tratar, para resolver, ou quando nós temos algo que cuidar, até expectativas boas às vezes nos deixam ansiosos, sim ou não? Até expectativas boas, como que eu vou cuidar do meu filho, como que eu vou trazer meu filho para esse mundo, como que o que meu filho vai ser, o que minha filha vai fazer, coisas que são nossa, que é do humano. A ansiedade é o mal do século, e por várias razões. Pode passar para o próximo. Primeiro, a multiplicidade de papéis. Às vezes, aquela que é mãe está precisando ser mãe, professora, pai, filha, tudo ao mesmo tempo. Tia, tudo ao mesmo tempo. O ritmo da produção, das coisas que estão sendo feitas, como estão sendo feitas, todo tipo de produção. Distâncias geográficas, então, eu sofro todos os dias para ir e voltar do meu trabalho, porque são 44, 45 quilômetros, todos os dias do meu trabalho para cá, e automaticamente nós sofremos para ir para o trabalho. Se você mora aqui, vai trabalhar lá na Zona Sul, o estresse que você passa, né? E são coisas que você fala, eu não vou ficar estressado, mas você está vivendo, sim ou não? A tecnologia, as demandas, nós estamos nos comparando. Aí eu olho para o outro, né? Eu olho para o outro e falo, olha, o outro está bem, o outro está legal, e eu não estou tão legal assim. As mudanças aceleradas. Eu me sentei com um grupo de pessoas recentemente e estava ouvindo a conversa deles. Eu me senti em outro país. Eu falei, mas que reunião é essa, gente? How demand... os termos todos em inglês, cal, não sei o que lá mais, e não sei o que lá mais. Falei, gente, nós estamos em que país mesmo? Que lugar que nós estamos? E eu me senti fora falei, gente, eu não... Que termos são esses? Eu tenho que falar esses termos para ficar entendível, para que as pessoas me entendam? Me senti realmente as mudanças aceleradas, as conversas aceleradas. Vamos para o próximo. Só que tem um convite para nós, que somos discípulos de Jesus. Tem uma orientação para nós. E nós não somos qualquer um, nós somos filhos amados de Deus e discípulos de Jesus. É isso que nós somos. E aí Mateus, no capítulo 6, do 25 ao 34, vai conversar com a gente. Vai dizer para nós, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E a vossa vida às vezes é conta para pagar, gastei mais do que deveria. A nossa vida é às vezes o nosso filho que está doente. A nossa preocupação às vezes é o nosso filho que não está servindo a Deus. A nossa preocupação às vezes é o nosso filho que tem chegado tarde em casa. A nossa vida tem sido essa. Mas ele diz, olha, ele faz uma coisa, é muito engraçado ver isso, porque Mateus, ele coloca uma coisa que a gente tem que se preocupar, teoricamente. Mas Mateus, ele vai para o extremo. Ele diz assim, ó, não se preocupeis com o que você tem que comer. Mateus fala para você não se preocupar com o que é essencial. Aquele todo o resto que eu falei nem é o essencial. Ele está chamando a gente para, olha, não se preocupe nem com o que você tem que comer, nem com o que você tem que vestir, ou quanto ao vosso corpo. O corpo é importante, sim ou não? É o corpo que carrega a nossa alma, o nosso espírito. É o corpo que quando para de funcionar, a gente não vê mais nada, sim ou não? Então, o Mateus pega e fala, não se preocupe pelo que é a vez de comer, o que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir.
Não é a vida mais do que um mantimento? E o corpo mais do que aquilo que você veste? Olhai para as aves do céu. E eu vou fazer um parênteses aqui. O corpo mais do que vestuário. Não faz muito tempo alguém disse assim para mim: não, eu não vou para a igreja, porque para ir para a igreja a gente tem que ir todo bonito, todo bonitão, todo bem arrumado, né? Tem que ir na estica. E eu disse: onde está escrito isso, pelo amor de Deus? Eu estava ouvindo isso lá no meu trabalho: eu não vou. A cozinheira estava dizendo para mim: eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa para ir. As pessoas vão muito elegantes, muito bonitas, muito não sei o quê. Olhai para as aves do céu, Mateus fala. Olhai para as aves do céu. E aí eu quero que você pare um pouquinho e se pergunte: o que te preocupa? O que te preocupa? Escreve aí rapidamente. A conta para pagar? É você ter gastado demais? O que te preocupa? Rapidinho aí. Ou eu não estou preocupado, está tudo certo. Ou eu não estou preocupado, estou vivendo a minha vida, está muito bem, está tudo legal. Arlete, eu não tenho com o que me preocupar. Mateus capítulo 6 diz: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Isso aqui está falando de: eu não estou ajuntando grana só para mim. Eu não estou... Mateus está lembrando de que, às vezes nós temos muito, enquanto outros não têm nada. O filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Os discípulos de Jesus não se preocupam em ficar ricos. Os discípulos de Jesus têm outro tipo de preocupação. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Com tudo que você faz, com tudo que... Só no salto alto, sim ou não? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Isso é palavra de Deus. Palavra de Deus que nós não idolatramos. Palavra de Deus que nós seguimos. Quem é o nosso Deus é Deus. A palavra é o nosso mapa. E eu gosto de dizer que é o mapa, porque quando nós falamos manual, o brasileiro nem lê manual, sim ou não? E quando lê manual, é uma única vez para ligar o bagulho. Onde é o botãozinho que eu não estou achando? Aí liga, nunca mais pega no manual. Então a palavra de Deus é o nosso mapa. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Tão propício isso para essa época do ano, sim ou não? Uma correria, o mercado, todo mundo correndo, no trânsito parece que o mundo vai acabar. Se você vai pegar a vaga no mercado, alguém é capaz de te dar 3 tiros se você sem querer entrar na frente dele. Tão propício para essa época do ano, sim ou não? Mas, Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta cada dia o seu mal. E aí Mateus, ele está dizendo para nós, esse não se preocupar é não andar em constante ansiedade. Sabe aquela ansiedade que te paralisa? Aquela ansiedade que te faz mal? Essa ansiedade, esse não se preocupe, é preocupar-se de forma excessiva. Não para de pensar nisso. Dorme e acorda pensando sobre isso. É angustiar-se, é o afligir-se na alma, é deixar-se consumir por esse pensamento. Você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você está pensando nisso de novo, está preocupado com isso de novo.
vira e mexe, você está com essa preocupação. Pode passar para o próximo, por favor. 6 vezes Mateus está dizendo, não se preocupe, nesse capítulo. 6 vezes ele está dizendo, não se preocupe. E Mateus está se referindo a um tipo de preocupação que não tem poder para mudar o passado. Um tipo de preocupação que afeta a qualidade de vida no presente, que confunde a nossa percepção do futuro, do que realmente tem valor nessa vida. Coisas que têm valor. Tem gente brigando por coisas, por picuinhas, fazendo picuinhas por coisas que não têm valor, Léo. Estão brigando por coisas que não fazem sentido nenhum. Tem gente que já está brigando, pensando, o que eu vou fazer na hora que o meu familiar morrer? Quem vai ficar com o quê? Quem já está preocupado com isso. A preocupação sufoca a palavra. Quando eu me preocupo, eu estou realmente deixando a palavra de Deus em algum lugar. Mateus 13:22 diz, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífera. Então eu recebo uma palavra, eu tenho a orientação de como viver os princípios, de como viver uma vida como discípulo de Jesus, mas a preocupação desta vida, os meus afazeres, as coisas que eu sonho, as coisas que eu imagino, sufocam essa palavra. Não é ninguém que sufoca, é você mesmo com a sua preocupação. E aí nós vamos para outro texto bem importante, o alerta de Jesus a Marta. Ele fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Não é que Marta não tinha que fazer as coisas. Marta era trabalhadora, Marta era dedicada. Mas Jesus está dizendo, Marta, você não está indo para o que é essencial. A mensagem de Jesus nos convida a refletir sobre as nossas prioridades. Estar ocupado com muitas coisas não é o mesmo que estar focado no que realmente importa. E para os discípulos de Jesus, há uma orientação muito clara do que realmente importa. Porque nós somos discípulos de Jesus, não religiosos, que querem cumprir regras de isso não pode, isso pode, canta desse jeito ou canta daquele outro, serve desse jeito ou serve do outro, regras e normas impostas por homens. Não, nós queremos ser discípulos de Jesus e imitá-lo. Sim ou não? Marta, Maria, em outro contexto, elas que eram as irmãs de Lázaro. Onde realmente importa e onde para onde elas devem orar. Você vai ver um texto, quando elas encontram Jesus, elas são muito sábias e inteligentes, porque elas falam assim, elas mandam um recado para Jesus voltar, porque estava passando por um momento difícil, Lázaro havia morrido, e o discípulo, o mensageiro entrega a palavra para Jesus, dizendo assim, olha, mandaram te dizer que aquele a quem tu amas morreu. O foco aqui está em Lázaro? Não. O foco aqui está em Jesus. Aquele a quem tu amas morreu. É sobre você, Jesus. É sobre o seu amor. É sobre a sua graça. É sobre a sua misericórdia. Então Jesus vem por favor Jesus, porque aquele a quem tu amas não é o meu irmão que você ama, não é por causa de mim, né? Não é por causa de mim, não é por causa da minha dor, não é mas por causa de quem você ama e do seu propósito, é sempre sobre Ele. E é maravilhoso nós nos darmos conta disso. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Lucas 10:41. Portanto, eu lhes digo, 25 ao 34, onde está o teu coração?
Verso 25, consegue colocar para mim? Ou passa para o próximo para mim, por favor? A gente falou sobre isso, dos lírios do campo, da provisão de Deus. Pode passar para o próximo. A inutilidade da preocupação, não tem poder para mudar o passado. Também falei sobre isso, que afeta a nossa qualidade de vida. Falei sobre isso, pode passar. Mas uma das melhores formas de evitar a ansiedade é ter a palavra de Deus como centro da nossa vida. E a gente vai falar sobre isso. Onde que está o teu coração? A palavra de Deus faz um convite para nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, o que cativa os seus olhos? O que te chama a atenção? Porque aquilo que você mais pensa, aquilo que você mais ama, aquilo que você mais faz, é onde está o seu coração. Quem orienta a sua vida? É a vontade do rei? Ou é a sua vontade? Então, eu preciso aprender a administrar os meus recursos, aquilo que Deus me deu. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então, há garantia para aqueles que trabalham. Para aqueles que são convidados, que não, tem uns que são convidados a estarem com a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque você quer o bônus, mas não quer ter o ônus de trabalhar para ter os recursos. Provérbios 6, do 6 a 8. Observa a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nenhum chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Vamos para o próximo? Ouvimos que nós tínhamos lá no começo duas fontes legítimas de preocupação. Pode voltar uma? Duas fontes de preocupação legítima. Primeiro, a própria vida, o próprio corpo. E aí, Mateus pergunta para a gente o que é mais importante. A comida, na vida, é a comida, é o corpo que realmente importa? Sobre a vida, a comida e bebida, ele diz para nós, observem os lírios dos campos. Sobre o corpo, a vestimenta. Vocês vão olhar para os lírios e vão ver que eles não trabalham e nem tecem. Não se preocupem. Não se preocupem, porque eu visto as ervas do campo. Não se preocupe, eu estou cuidando de você. E aquilo que você tem, eu vou fazer prosperar, porque eu sou um Deus que cuida de você. E os discípulos de Jesus, eles não precisam se preocupar em trabalhar para o seu sustento. É isso que a Bíblia está dizendo? É isso? Não. O que a Bíblia está dizendo é que seus discípulos não precisam e não devem se preocupar. O que Jesus não está dizendo é: seus discípulos não precisam preocupar-se em trabalhar para ter o sustento. Salmo 127, versículo 2 diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Seus discípulos não precisam se preocupar em administrar os recursos e planejar o futuro. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Está dizendo que uma das melhores formas de evitar a ansiedade é a boa administração dos recursos. É aquilo que Deus te entregou. Então, aquilo que Deus te entregou, você vai cuidar com zelo e com amor. Você não vai investir aquilo que Deus te deu em qualquer coisa, em qualquer alimento, em qualquer roupa, em qualquer projeto, porque tudo que você tem é dele, porque você é discípulo dele, sim ou não? Aí ele fala da formiga, e aí no verso 32 ele diz: pois os pagões, os mundanos, são os que correm atrás disso, sabe? Trabalha arduamente. Você não vê mais a pessoa, porque ela está trabalhando tanto. Você não tem mais tempo para a sua família, para os seus filhos, porque você está preocupado em manter a casa. Você está preocupado em ter o dinheiro.
Os pagãos é que fazem isso, os discípulos de Jesus não. Os pagãos correm atrás dessas coisas, os pagãos, mas o Pai Celestial sabe exatamente do que você precisa e Ele vai suprir a tua necessidade. Pai Celestial. E aí tem um imperativo para nós. Mateus 6:33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, diga comigo para você não dormir, em primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas outras coisas que nós precisamos, todas as outras coisas que nos preocupam, todas as outras coisas que têm nos feito viver uma vida totalmente centrada em nós mesmos. Há um imperativo: busquem. Busquem. Porque o céu, ele é conquistado à força. Porque para encontrar Deus, eu preciso buscá-lo. Eu preciso estar sensível para ouvir a voz dele, porque senão eu vou vivendo a vida como os pagãos vivem. Eu vou vivendo a religião do umbiguismo, onde o que importa é a minha família, a minha casa, as minhas coisas. Mas há uma orientação para os discípulos de Jesus, há um imperativo, há uma coisa que é prioridade, que é prioritário: buscar primeiro o reino de Deus. O que é prioridade? O que é prioridade? E há uma promessa para aqueles que buscam primeiro o reino de Deus: todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aqueles que são discípulos de Jesus percebem que Deus faz multiplicar o que é pouco. E aqueles que têm ganhado muito e não têm nem visto, não têm conseguido enxergar para onde foi o dinheiro. Com o que eu gastei? Porque a prosperidade e as coisas que nos são acrescentadas por Deus não nos trazem dor. Muito pelo contrário, nos trazem alegria, não nos trazem peso. Buscar o reino de Deus e sua justiça. John Stott diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça é desejar como coisa primordial, importância, a propagação do reino de Jesus. Tal desejo começará em nós mesmos, até que cada setor da nossa vida, lar, casamento, família, moralidade pessoal, vida profissional, ética comercial, saldo bancário, estilo de vida, cidadania, seja submetido prazerosamente e francamente a Cristo. Você entende? Que é tudo. Buscar o reino de Deus e sua justiça envolve fazer a conhecida e compreendida obra de Jesus. E eu gostaria que você fechasse o teu olho aí, rapidinho. Eu tenho feito isso? Eu tenho me preocupado com a obra de Jesus? E a obra de Jesus não é fazer coisas, não é bater ponto. A obra de Jesus é a propagação da palavra dele. É promover na sociedade as marcas do reino de Deus. E quais são as marcas do reino de Deus? É amor. As marcas do reino de Deus é amor. É amor pela mãe solo. É amor pelo ferido. É amor pelo injustiçado. É amor por aquele que não tem o que vestir e o que comer. E não é só na época do Natal, não.
Os discípulos de Jesus priorizam o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. E pode abrir o olho. Muitas vezes, quando nós ouvimos, sentados aí na nossa cadeira, esse tipo de palavra, nós nos perguntamos, se nós estamos em Cristo, nós fazemos a pergunta: como eu vou fazer isso? Eu vou dizer para vocês, existem muitas maneiras de fazer isso. Tem gente que pensa que eu dou o meu dízimo e a minha oferta, está feito a minha parte. Eu não preciso nem aparecer lá, né? Estou contribuindo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, diz em uma terça-feira, eu estar aqui para doar o meu tempo para quem precisa, no Celebrando a Recuperação, colocar a sua vida, sua ansiedade, suas dificuldades aos pés de Jesus. Porque às vezes ele não consegue isso no GR, às vezes ele não se sente seguro, não tem um espaço seguro. É doar o seu tempo. Eu não sei como fazer isso. É cuidar de alguém, de um idoso da igreja, que não pode vir ao culto. Eu visitá-lo no meio da semana. Fazer a obra de Jesus é eu me conectar com outros irmãos que estão no mesmo propósito que eu. Fazer a obra de Jesus é me comprometer verdadeiramente com os outros irmãos. E não tem a ver com bater cartão, não tem a ver com regras, não tem a ver com normas, mas tem a ver com o meu coração voltado, a minha vida voltada para este Deus. Como que eu estou gastando a minha vida, o tempo que Ele me deu, aquilo que Ele me deu? Como que eu estou gastando com Netflix, com horas no futebol? E pequenos momentinhos na palavra de Deus. Com o que eu estou gastando a minha vida em me apresentar aqui ou para pregar para pessoas que já conhecem a palavra? No que eu estou gastando a minha vida? A vida que Ele me deu, porque é dele. Ah, mas eu sofri lá, eu tenho sérias questões. Chegou a hora de resolver as questões. Chegou a hora de mudar de vida, porque Deus te chamou. Numa terça-feira, irmãos, eu estava vindo para cá, não nessa terça-feira passada, em que o mundo estava caindo, porque é por causa da greve do ônibus. E, irmãos, diferente de todas as outras terças-feiras, eu vim, falei, o que está acontecendo? E eu ouvi várias informações, não vem que está isso, no Perialto não tem ônibus, não sei o que lá, não tem lá. Eu falei, em nome de Jesus, Senhor, eu vou, e o Senhor me leva, que eu quero chegar lá no horário. A Adriana me mandou notícia, eu não vou conseguir chegar, estou enrolada aqui no trabalho. A Adriana é uma das voluntárias aqui na terça-feira, graças a Deus o Wagner já estava no Perialto. E eu falei, Senhor, irmãos, eu vim. Cheguei, gente, o que está acontecendo? Mas cadê tudo isso que falaram? Não estou dizendo que não aconteceu, teve irmãos que tiveram problema, mas eu cheguei, irmão, eu cheguei na paz, sem pegar trânsito. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, eu não tenho culpa que Deus me ama. Não, estou brincando, Ele te ama também. Mas eu cheguei aqui de boa. Só que 2 terças-feiras passadas, irmãos, eu passei uma raiva. Porque eu fiquei 45 minutos do lado antes do terminal ainda, do lado, perto do McDonald's, perto do hospital ali. Fiquei. Enquanto eu estava vindo, eu estava chorando, Deus, tem misericórdia, manda gente, Senhor, orando, pedindo para Deus.
falando com Deus, falando. E aí, nessa semana, chegou um cara lá para fazer uma entrega, não tinha ninguém para receber. E nesse momento do meu questionamento, eu dizia para Deus: Deus, você chamou eu para esse negócio mesmo? Nunca falei isso para Deus. Falei nessa terça-feira, eu estava irada, né? Naquela terça-feira que eu fiquei: Senhor, eu nasci para isso mesmo, para esse negócio mesmo, né? Minha casa está lá atrás, eu estou aqui nessa muvuca louca, né? Deu loucura na minha cabeça de eu fazer essas perguntas, mas eu fiz na hora do... Falei: Deus, eu nasci para esse negócio mesmo, minha vida é para isso mesmo, Senhor. Tem várias pessoas perto da tua casa, lá pertinho, né? O Senhor me chamou para esse negócio mesmo. Fiquei brigando com Deus, cheguei aqui, já estava na hora do partilha, não pude participar das partilhas, fiquei lá fora, enquanto isso, preparando o compartilhar. E nessa semana, enquanto eu estou lá, fui receber uma pessoa, porque não tinha ninguém para receber, eu não sou da expedição. Aí já tinha passado do horário, o cara chegou fora do horário, e quando eu estou descendo, está um cara no meio da gráfica procurando alguém. Falei: gente, quem deixou esse homem entrar? Está aqui no meio da gráfica. Nunca vi esse homem na minha vida. Ele de bonezinho, uma mistura de regueiro com rock and roll, sabe? O cara meio vestido assim. Falei: gente, o que ele está fazendo aqui? Aí eu dei a mão para ele: ô, muito bem-vindo, você está precisando do quê? Ah, eu vim fazer entrega. Aí ele pegou na minha mão. Aí ele falou assim: você é crente, não é? Aí eu: sou. Dá para ver que você é crente. Eu falei: gente, lá vem. Lá vem. Então, eu também sou cristão e sou profeta de Deus. Eu falei: ixi, lá vem profetada. Não é que eu não acredite em profecia, irmão, mas eu já recebi todo tipo de profecia e de profetada. Gente para me agradar, para encher o meu ego, disse coisas que Deus não tinha dito e estava na cara dele que ele estava querendo me agradar. Gente dizendo, cheio de Deus, entregou profecia para mim que Deus não tinha entregue, que Deus não tinha mandado. Mas gente cheio de Deus me entregou profecia que Deus tinha mandado, que o meu espírito disse é de Deus. E quando ele falou que era profeta de Deus, eu fiz assim com a mãozinha. Lá vem. Pois não, profeta de Deus, pode falar. Com aquele meu preconceito primeiro, né? Pode falar. E ele disse: olha, Deus mandou eu te dizer, e não é que ele manda recado não, porque ele já te disse. É só para você ter certeza que você foi chamada desde o ventre da sua mãe. E que se o da direita não fazer, você vai fazer. Porque o da direita não tem intimidade, então ele não vai me ouvir, ele não vai me obedecer. Quem tem intimidade me ouve. Quem tem intimidade me obedece. Quem tem intimidade, quem é meu discípulo, quem me segue, ouve e faz. Então você não tem que se preocupar com o da direita ou com o da esquerda, você tem que fazer. Eu te chamei para pastorear. É para você não esquecer, desse jeito. Aí eu fiz assim com a mãozinha. Eu dava assim, eu fiz assim com a mãozinha. É para você não esquecer. O meu negócio é com você. Então deixa o da direita, deixa o da esquerda. E faça o que eu te mandei fazer. E não esqueça do que eu te chamei para fazer. E foi falando um monte de coisa para mim. E eu só assim. Eu não consegui dizer nada para ele. Eu não perguntei nem o nome do ser humano. E ele também não perguntou o meu. E aí eu dei a paz do Senhor para ele e subi assim. Então tá, né? Eu estou compartilhando isso com você para dizer que Deus te chamou. Você não está aqui por acaso. E as pisadas de bola, aquilo que fizeram contra você. Ele disse uma coisa também. Ele perguntou assim para mim: você está há muito tempo aqui, né? Quanto tempo você está aqui? Aí eu falei: 29 anos. Aí ele falou assim: então, você está há 29 anos aqui,
para aprender, lidar com pessoas, falar com pessoas, entender pessoas. Agora você vai e faz o teu negócio, porque eu vou fazer você prosperar. Então tá, né? Você está falando. Deus te chamou, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Você casou com David, Karina? Não foi para ser feliz. Você casou com David para ganhar ele para Jesus. Tá claro ou quer que eu desenhe? Deus te chamou para um propósito. Deus chamou a Juliana, Deus chamou o Léo, lá no ventre da mãe de vocês, com um propósito. Tem um propósito. Então agora o passado, Juliana, é retrovisor. É para eu olhar para o passado, com aquilo que me feriram, com aquilo que me fizeram, é retrovisor, porque eu estou olhando para o alvo, meu alvo é Cristo, sigo para o alvo pela qual Ele me propôs. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, vá, faça aquilo que Deus chamou para você para fazer. Não é para o outro acreditar em você. Deus chamou, está chamado. Eu só tenho que me colocar na posição. Eu tenho que me colocar na brecha. Eu tenho que me colocar no lugar. Para de dar desculpas para si mesmo, para os outros e para Deus. Porque Ele te chamou. Do seu jeito, da sua maneira, como você é, na família que você está. Para fazer o que precisa ser feito. Não tem a ver com você. Tem a ver com o reino de Deus e a sua justiça.